Olá, está começando mais um episódio do Pod João, o podcast do Colégio João 23. Hoje vamos conversar sobre um espaço extremamente importante, extremamente afetivo do nosso colégio, o Campão. Mais do que esse espaço esportivo, o Campão ele é um lugar de encontro, de memórias, de convivência, de amizade, de desafios e de muito aprendizado, que atravessaram diversas gerações desse colégio. E é justamente pensando na importância desse espaço para a nossa comunidade que iniciamos a campanha Renova Campão, um movimento coletivo para trazer mais vida para esse ambiente tão significativo para as crianças, para os jovens, para os educadores, para as famílias do Colégio João 23. Vem com a gente nesse episódio, chama a vinheta! Muito bem, começamos mais um episódio do nosso Pod João, então sejam muito bem-vindos, bem-vinda. Obrigado. Coisa boa ter vocês aqui. Vou apresentar para vocês então os nossos convidados desse nosso episódio, dessa nossa edição. Temos aqui o Tomás Bozak, né? Prestes Bozak, isso, né? Isso. Na verdade, ex-aluno do Colégio João 23. O Tomás é graduado em Direito e é mestre em Direito Desportivo Internacional pela ISDE, assim que eu falo? ISDE, isso. Muito bem, lá de Madrid. E o Tomás aqui, ó, ele conheceu o Campão em outras eras, outros momentos, vai poder trazer um pouco dessa história aqui pra gente. Temos o professor Paolo Bom dia. Pinto. Bom dia, Paulo. Tudo certo, bem? Bruno? Tudo certo? Tudo numa boa. Melhor agora na presença dessa galera bonita. Coisa boa. Paulo, professor de Educação Física aqui no colégio, que também tem uma história aqui nesse colégio, né? Construiu essa trajetória aqui ao longo Começamos do tempo. cedo. Começamos cedo. Aqui tem história pra contar, né? Tem, bastante. Coisa boa. Mas quando o Paulo chegou, eu já tava aqui. Paulo. Tá mais velho que eu, Tomazinho. De tempo de João, sabe? E temos também a nossa estudante Helena Consalter. Bem-vinda, Helena. Obrigada. Helena é estudante da turma 8E, então ela é atleta, né, da Liga de Desenvolvimento Sub-14 Feminino do Grêmio. Olha só que responsa, hein? Coisa boa. Então, bem-vindos aqui ao nosso Pod João. Esse episódio é um episódio bem importante, bem afetivo no nosso mês de maio, né? Justamente por a gente estar lançando, enquanto comunidade, essa campanha que visa, mais uma vez, inclusive, contar com o nosso espírito comunitário para que a gente possa, então, voltar a olhar para um espaço que é extremamente relevante, que traz muitas memórias afetivas aqui dentro do nosso colégio. E é um espaço que eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa escola, eu vim fazer minha entrevista de emprego aqui, né, a primeira vez e tudo mais. E daí eu fiz toda a parte da frente aqui, eu passei na primeira etapa da entrevista, e eu não fazia ideia que tinha aquela parte lá de trás, né? E na segunda vez que eu fui ver, eu cheguei lá atrás, eu olhei, meu Deus do céu, ainda tem tudo isso de colégio, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu vi as crianças brincando, as crianças correndo, o Paulo pra lá e pra cá, os outros professores, Marcelão pra lá e pra cá, com os alunos, né? Dentro daquele campão, eu comecei a observar a importância, né, que esse espaço tem pra gente poder pensar essa nossa comunidade. E conhecendo a história dessa escola, eu fui vendo que ele nem sempre foi assim, né, Tomás? Esse campão, esse espaço já foi um pouco diferente, na verdade. Como é que tu conheceu ele, assim? Bom, eu entrei no colégio na primeira série do Fundamental em 2001. E naquela época o campão era de terra, um terrão, como nessas fotos aqui. E por baixo era cimento. Então, tu caía, tu saía deslizando e ficava em carne viva, joelho, canela, tudo. Que loucura. Mas era um campão maior, tinha um espaço ali onde hoje tem, pelo menos na Copa dos Alunos, ficam os bancos ali em volta do campão. Quase tudo era campão e tinha só uma pista no fundo de atletismo, para uma caixa, né, de areia para salto em distância. Então era basicamente todo aquele espaço lá do campão, não só o campo de grama, mas tudo que tem ali era campo. Então era um campo maior e era bem assim mesmo, bem, um terrão com Marcado no cal. Marcado no cal. Era um espaço que assim, tu conseguia dividir, né? Não precisava usar só o campo como duas equipes jogando, dava para dividir em mais espaços e
galera jogava taco, jogava outros esportes lá também. A galera era feliz. Tava vendo aqui umas fotos, a gente resgatou algumas fotos. Depois, será que a gente consegue colocar na edição, produção? Sim? Olha só, imagina tu fazendo educação física aqui, ó. Ele se divertiu por essas fotos aqui, ó, essa galera. Boas memórias. Essa galera se divertia aqui nesse espaço. Mas ao longo do tempo, então, esse espaço foi se modificando, assim, eu não sei se tu tava aqui, tu tava, né, obviamente, no momento em que se fez um movimento para poder pensar um pouco. E tu lembra como é que foi isso? É engraçado, porque é o seguinte, acho que na minha época, pelo menos, a partir da 4ª série do Fundamental, as turmas elegiam representantes de turma que compunham o conselho de alunos de todas as turmas da 4ª série do Fundamental ao 3º do ensino médio, tinha um representante de turma e tinha um conselho de alunos. E os da 4ª série eram a primeira vez que estavam tendo representante de turma, então todo ano os candidatos a representante de turma da 4ª série colocavam na sua proposta, na sua pauta, lista de propostas, colocar a grama no campão. Era todo mundo. Então sempre foi uma demanda, né, dos alunos que se modernizasse o campão, que se colocasse grama sintética. Na época já existiam quadras de grama sintética na cidade, já estava se tornando uma coisa comum, e todo mundo porque queria grama sintética no campão, mas sempre soou como algo distante para nós, como assim, proposta de político, sabe, porque não vai ser cumprida. E depois, em 2008, depois de muitos anos tendo essa demanda dos alunos, o colégio finalmente modernizou o campão e construiu ali o campo de grama sintética. O Paulo até participou da inauguração, que eu me lembro. Foi bem legal, assim, ficou um tempo sem poder usar, né, por causa da reforma. Mas foi um momento, assim, eu senti na época como uma conquista dos alunos, sabe? Sim. Que sempre quiseram aquele campo em melhores condições, até pra gente poder trazer competições pra cá, pra gente poder participar, poder treinar pra competições fora. Porque a gente às vezes jogava um campeonato, uma Paquetá, um guri bom de bola, sem ter onde treinar, né? A gente treinava futsal e no campão era muito difícil de tu conseguir enfrentar adversários sem ter a noção do campo, né? Exatamente. Esse nome agora me resgatou. Guri bom de bola. Fazia muito tempo que eu não via isso. Nossa senhora, que memória. Faz todo sentido. Mas, não sei, pra mim, não sei se é fofoca ou se é verdade. Teve até a comunidade no Orkut na época, não teve? Sim. Como é que bota grama no campão? Teve, olha, a galera se... Tinha um manifesto nas redes sociais da época, que era o Orkut, acredito eu. Coloca grama no campão, feito pelos estudantes da escola. Tinha comunidade, é verdade. É, sobre isso, né? A galera se mobilizou nessa época para poder fazer isso acontecer. E eu tava olhando aqui, vocês querem dar uma olhada nessas fotos aqui, depois a gente pode mostrar pra galera. Eu achei muito, muito legal ver esse processo dos estudantes. Olha ali, ó. Vamos pôr... O que é isso? Vamos pôr a mão na taça. E a galera toda fazendo... fazendo uma competição. O campo sempre foi um espaço de encontro da escola. E as gincanas, as atividades esportivas iniciavam normalmente com uma formalização, um evento lá no campão. Então sempre foi um lugar muito lembrado. O Tomás trouxe, né, Bruno, essa relação da importância dos estudantes trazerem a pauta, trazerem a necessidade da grama sintética. E quando ela a grama sintética chega na escola, ela também é um momento de trazer os ex-alunos para o ambiente da escola. E aí surge também a Copa dos Ex-Alunos, já com a grama sintética, um evento organizado pelo professor de Educação Física na época, Rogério Bons, e o Marcelo Leitão, que ainda é professor da escola. Então, além da melhora da estrutura, trouxe novamente os ex-alunos para dentro da escola. Foi muito bacana essa renovação, essa ampliação dos vínculos através do esporte e do campão, né? E é uma Copa que tu joga aí, né? É o vínculo que eu mantenho com o colégio atualmente, físico, né? Vim uma vez por ano jogar a Copa dos Ex-Alunos. Até trouxe aí as provas de que todo ano eu tô aí. Gente do céu. Aí. Olha só. Esse aqui é um dos que a gente tem lá. Os outros estão com o resto dos guris do meu time. Nossa, mas o nível desse troféu é um belo evento. Não, a galera capricha. A galera capricha. Na nossa época ela não tava lá. Ó, essa aqui é da primeira que a gente ganhou em 2013. Foi em 2011, né, Paulo, que começou? A Copa dos Ex-Alunos inicia em 2011. 2011, daí a gente ganhou em 2013. Vou botar em ordem aqui.
Ó, 2013, 2015... Não, 2013, 2014... 2015... Tudo isso é primeiro 2017... Aham. Meu Deus. 2017, 2025. E tem mais uma, mas essa aqui não diz o ano. Enfim, a gente ganhou 6. Nosso time dos formandos de 2011 é o que mais tem títulos na Copa dos Ex-Alunos. Eu incomodo o Paulo todo ano. E é muito legal. Todos os meus amigos que são de outros colégios, inclusive quando vêm, que a gente vem participar, eles falam, pô, queria muito que meu colégio tivesse isso, trouxesse os ex-alunos de volta, tivesse esse tipo de competição e de manutenção de vínculo, né? E desde a primeira, assim, acho que foi muito legal, a partir da reforma, né, do campão, e desde que tem grama sintética, trazer esse tipo de atividade, né, para pais, ex-alunos, porque é de ex-alunos e formandos, né? Isso. Então, os formandos têm a oportunidade de conhecer a galera que já estudou no colégio, vem muitos pais de alunos, de formandos, de ex-alunos, para assistir. Então, eu acho que é uma atividade bem legal, assim, e única, né? Porque tu não vê outros colégios fazendo a mesma coisa. E que se perpetua, né? Eu lembro que ano passado o teu irmão já jogou, né? Inclusive, né? Teu irmão se formou e já tá participando, já tá jogando nesse processo. Mas eu quero saber de ti. Me disseram que tu é da bola também, é verdade? Desde pequenininha eu jogo bola, né? Aí eu lembro jogando pique-bandeira no campão. Aí a gente passava o recreio todo jogando. Sempre fui do esporte também, meu irmão, meu pai. Todo mundo sempre foi assim, futebol. E aqui na escola, que memórias tu tem, assim, do campão? Tem algo que tu lembra que tu fez no campão, que tu viveu? Ou tem algum tipo de atividade que tu gosta muito quando chega o momento que tu vai usar o campão pra fazer ela? Eu acho que a questão do esporte eu gosto bastante. Aí, quando a gente sempre vai pro campão, é sempre uma comemoração, né? Porque todo mundo gosta. É isso. Faz muito sentido. É verdade, né? Porque às vezes eu vejo isso. Vamos pro piche. Campão é uma vibração. Vamos pro quadra verde. Vamos pro campão. Já saem correndo, né? E saem correndo por todo o campão, né? Daqui a pouco o professor já tá lá. Venham. Mas me conta como foi, Helena, essa tua aproximação dessa vida mais profissional, assim, com o futebol, sabe? Como é que foi acontecendo? Eu comecei a fazer teste no Grêmio, acho que foi no finalzinho de 2023. Aí eu tava fazendo teste no Inter. Aí depois eu fui fazer teste no Grêmio, acabei ficando no Grêmio. Aí eu tô lá desde agora, assim. Eu comecei a jogar em 2024, no Grêmio, direto. Aí depois, em 2025, começou a ficar mais sério. Aí agora eu tô na Sub-15, lá na base. Que demais, que legal. E tu sendo uma menina, assim, tu acha que tem um lugar especial isso pra ti? Tu acha que a escola te incentivou a viver isso também? Me conta um pouco. Acho que a escola sempre acolheu bastante todo mundo, né? Qualquer pessoa quiser, sempre incentiva todo mundo a fazer esporte. Acho que foi um bom incentivo, assim, pra eu querer continuar nessa jornada. E tu acha que o campão reformado, isso vai... Vai ser elevar o nível no interclasse. Já tô pensando, né? Daí vai pegar fogo, Coisa boa, né? Eu acho que tem esse lugar bem importante de como... A gente parando pra pensar, né? O Tomás foi o ex-aluno aqui que viu esse campão não do jeito que ele é hoje, né? Viu ele sendo mudado. O Paulo foi estagiário aqui na escola, na verdade. Aqui, ó, viveu, ele era um gurizinho lá, estagiário, aprendendo. Todos esses teus colegas que tu cita hoje, né? Tu acompanhou eles. Foram meus professores guias, assim, foram meus... Eu tenho a sorte, na verdade, Bruno, de poder primeiro vivenciar do João 23. E o segundo, ter pessoas tão especiais como colegas, assim. O professor Marcelo, o professor Rogério, o professor Sérgio, que foram... A professora Fábio, que agora está num outro espaço da escola, que foram professores de educação física quando eu iniciei meu estágio obrigatório aqui em 2007. E peguei o campo, o terrão, como eles chamavam, e peguei o terrão, foram essenciais para a minha vida e para minha formação como professor também. E poder vivenciar esses momentos, inicialmente, lá no terrão, vendo eles adaptando a atividade, porque isso era importante, né? Não era tudo que se conseguia fazer no terrão. Algumas atividades ficavam um pouco mais, não perigosas, mas mais difíceis, porque uma queda no terrão, lá o machucado era maior. Então, poder perceber essas nuances desses meus colegas, entender que ali podia brincar de uma coisa, lá no ginásio podia brincar de outra, e depois poder participar
principalmente ali da troca desse momento. Eu entrei na transição, né? Eu chego em 2007 na escola, tenho algumas atividades no terrão lá, o terrão é interrompido para reforma, eu jogo o jogo de abertura do campão, da grama sintética. O jogo foi 6-0 para os profissionais da escola. Tu fez gol, né? Fiz gol. Eu lembro. Nós tínhamos uma psicóloga na época. Não, era uma disputa boa, assim, era um time muito bom, eram uns guris. Tinha os gêmeos ali, o Pepe, os meninos, era um time bom de bola da escola. Um time que treinava com o professor Marcelo, que na época era treinador de futebol. Nós tínhamos uma psicóloga que na época falava assim: deixem eles fazerem o gol, reforço positivo, professores. Mas era uma disputa boa, foi um grande jogo. Mas foi um jogo muito amistoso, um jogo que, ele, além da abertura do campão, ele foi muito simbólico, porque a escola inteira estava em volta do campo, parecia um abraço coletivo, né? Tu recorda? Lembro, Tomás? tava todo mundo assistindo, o colégio parou pra assistir a reinauguração do campão e eu te garanto que todo mundo tava torcendo pra vocês. Tinha até essa relação de carinho, assim, sabe? Porque sempre teve muita rivalidade, assim, entre turmas da mesma série e de outras séries também. Então a gente... Pô, eu era mais novo, né, do que os guris que estavam jogando contra vocês, que era o terceiro e o segundo. Então, às vezes, a gente treinava ali a seleção do colégio, os mais novos com os mais velhos, a gente apanhava bastante, então a gente queria que vocês ganhassem deles mesmo. Não, o jogo foi 6-0, 3 gols do Dida, que na época era um auxiliar do ginásio, o Grita era um professor, um educador ali, estava junto com a gente. Também tinha uma relação muito afetiva com os alunos, então os alunos gritando o nome Dida. O campão parecia um estádio de futebol em final de campeonato, assim. Foi muito bacana. Então, essa relação que eu tenho não só com a escola, mas com esses espaços esportivos e com os meus colegas, também fortalecem esses vínculos aqui. E poder estar debatendo com a Helena, que foi minha aluna com 6 anos de idade, com o Tomás, que não chegou a ser meu aluno, mas eu fui monitor de pátio, tivemos várias intervenções e ações. Passeio junto, é verdade. Ações que nós compartilhamos, depois ali a organização da Copa dos Ex-Alunos, que fica comigo por alguns anos na escola, ter essa interação com esses colegas a partir do campão, então demonstra o quanto esse lugar precisa de uma atenção da nossa comunidade escolar, o quanto a comunidade precisa nesse momento realmente nos ajudar para propor um espaço diferente, um espaço novo e mais adequado do que nós temos nesse momento. O que tu acha, Helena, assim, por que tu acha que a gente precisa mexer no campão? O que tá ruim lá? Me diz. Acho que algumas partes, né, estão meio... A grama tá soltando já. Aí pode ser perigoso até alguém virar o pé, se machucar. Eu acho que reformar a grama seria até uma forma mais segura das pessoas praticarem o esporte e todo mundo se divertir. Porque às vezes eu lembro quando eu fui teu professor no 6º ano, né? E eu lembro que quando... tô me batendo aqui um pouco hoje, gente, desculpa. Eu fui teu professor no 6º ano. E eu lembro que quando vocês voltavam do recreio, vocês tiravam o tênis na sala de aula. Cheio de borrachinha. E as borrachinhas caíam. Assim. Isso é marca aqui na escola. Isso já é história, né? Já é história. Eu acho que por isso que a gente quer olhar para esse lugar, né? Pela importância que ele tem, né? Por todas essas memórias que a gente vê aqui que elas foram se construídas, né? Por esse lugar também de qualificar esse ambiente, de dar essa atenção pro lugar do esporte na escola, né? A gente tem aqui uma atleta que tá lá na base do Grêmio, sabe? A gente tem aqui um advogado especialista em direito desportivo, que eu conheci o Tomás, sabia? Lá. Quando eu tava fazendo mestrado. Isso é muito louco, porque eu não trabalhava no João, fui fazer o mestrado em Madrid, e daí eu encontrei o Tomás, a gente tava lá procurando apartamento e tudo mais, e depois que eu vim pra cá, que eu me liguei, meu Deus, mas ele era ex-aluno da escola que eu tô trabalhando agora. Mas o João tem isso, né? O João conecta pessoas, assim, o João 23 tem muito essa cara. E a galera do João tá no mundo, né? Tipo, isso é muito louco, assim, isso é muito, muito massa. Eu quero saber, professor Praulo, qual é a proposta? Qual é a ideia? O que tá por trás aí? Me conta. Eu preciso contextualizar rapidinho, na verdade, porque essa proposta ela não é de agora. A gente percebendo o quanto alguns espaços esportivos da escola precisavam ter um carinho, uma atenção, uma manutenção melhor. A gente foi conversando com as coordenações pedagógicas. Desde antes do momento da pandemia que vivemos, nós já precisávamos ter esse contato e essa intervenção da escola. O que começou a acontecer nos últimos anos? A gente tem um evento, que é um evento muito importante para nós aqui na escola também, principalmente para a infância, que é a Gincana da Solidariedade.
A gincana, a Helena já participou, o Tomás infelizmente não é dessa época, a gincana ela inicia ali mais ou menos por 2012, 13, a gincana inicia. É uma gincana onde a gente faz vínculos e parcerias com instituições que beneficiam outras pessoas, sejam ONGs para animais, sejam instituições de caridade, tudo que se responsabiliza socialmente, a Gincana da Solidariedade abraça e faz com que os nossos estudantes participem de uma maneira efetiva de brincadeiras cooperativas e competitivas, mas sempre com a possibilidade da solidariedade, de ajudar essas instituições. E aí, eu me recordo, acho que era 2021, 2022, a Amanda, coordenadora pedagógica do Núcleo da Infância, de 1º ao 4º ano, a Amanda traz, Paulo, eu tinha um desejo de, dentro do ambiente da gincana, da solidariedade, colocar um espaço da escola para que a gente consiga também pensar na gente, como instituição e como comunidade escolar. Daí eu falei para Amanda, Amanda, será? É tão bonito esse trabalho que a gente faz com as instituições de fora, a doação de alimentos, de roupas, de tênis, de tempo para essas instituições que os nossos alunos fazem, tem sido tão bonito e efetivo. Ela, não, mas eu não quero mudar, eu quero que a gente pense sobre isso. Aí na época era eu e o professor Juliano Meneghetti, de Educação Física, do 1º ao 4º ano, a gente pensamos um pouco de que maneira nós poderíamos adaptar a Gincana da Solidariedade para ajudar a nossa instituição. Posso? Pode, fica à vontade. Só para não ficar na frente do teu rostinho. Não, fica à vontade. Fica à vontade. E essa adaptação, como é que foi pensada? Aí a Amanda veio trabalhando em algumas reuniões com a gente, conversando como é que a gente pode fazer, e ela falou, um dia ela despertou, ela estava no campão, pelo que eu entendi, lá vendo as crianças, e aí a Helena citou que agora que tem alguns espaços ali que, aparecendo já buraco, levantando a grama sintética, teve a redução das bolinhas que o pessoal leva para casa, as bolinhas, né? Então já souvenir. Já tá super ralo, virou um tapetão ali, né? A nossa grama sintética virou um grande tapete. E aí ela falou, Paulo, e se a gente fizesse uma campanha pro campão? Eu falei, olha, Amanda, é uma boa ideia, tô contigo, vamos ver o que a gente pode propor. E aí estruturamos um projeto ali entre 2023 e 2024, muito assim, eu ainda com dificuldade, eu confesso. Amanda potente, assim, Amanda abraçando, eu ainda com um pouco de dificuldade, ainda pensando que a gente tinha que ir mais para fora dos muros do que para dentro da escola. E aí depois eu percebi que não, que realmente a Amanda tinha razão, que a comunidade escolar não tem como novidade esse movimento. Talvez o Tomás vai lembrar, né? A educação infantil já teve um processo das famílias ajudarem na construção da educação infantil. O ginásio da escola já teve um processo também das famílias auxiliarem a construção do ginásio da escola, que também é bastante antigo, né? Ele é praticamente desde a criação da escola. E eu acho que chegou o momento de quem está aqui agora fazer esse envolvimento, realizar essa parceria junto com a gente e participar do Renova Campão. O Renova Campão, então, ele é um projeto onde a comunidade escolar vai se unir, integrar e proporcionar um novo ambiente, e não só um novo ambiente, uma nova maneira de brincar e de se envolver com o campão. O campão, hoje em dia, ele é muito utilizado pelos meninos e pelas meninas, eu acho que a escola tem essa característica e é muito importante. A gente aqui tem uma facilidade de promover o espaço do exercício físico. E o campão ele é super importante para isso. São poucas instituições de educação que valorizam o movimento com maior autonomia que nem o João 23 faz. Tu vai num recreio do João 23, tu percebe criança jogando bola, brincando de taco, brincando de pique-bandeira, de pega, dirigida, inclusive, sem ter a necessidade de ter alguém orientando. Então o João 23 sempre teve essa característica, né, Tomás? Até não sei, jogo pra ti um pouquinho, como é que eram os teus momentos de campão e recreio, cara? Eu tava lembrando aqui, antes de vir pra cá e agora também, na época do terrão, antes de ter a grama sintética, pra mim era muito divertido, assim, e emblemático. Eu me lembro de estar na 5ª série, que na minha época era o 1º ano, assim, eu fiz a 4ª série até de tarde. Na minha época a 4ª série só tinha até a 4ª série o turno da tarde. Então eu fiz até a 4ª série de tarde. Na 5ª série todo mundo tinha que estudar de manhã, então era desde os mais novos da manhã, da 5ª série ali até o 3º ano, e eu me lembro que nessa época se fazia no recreio um jogo com todo mundo no campão. Botava o 3º ano pra jogar contra a Rapa. Então o campão era muito grande, dava pra jogar todo mundo. Então todo mundo que jogava participava. E naquela época também existia muito isso de todo mundo querer participar, querer
nos recreios praticar atividade física, tanto que existia revezamento de qual turma podia usar qual quadra em qual dia, porque todo mundo queria jogar no campão. Ainda permanecemos É sobre isso, né? Depois de um tempo eu acho que parou de ter isso, na minha época. A gente ainda tem. Mas eu me lembro de ter tido isso. No início, principalmente depois da reforma, quando veio o grama, todo mundo queria jogar no campão. Sim. Daí até para preservar existia um revezamento, existia ali uma organização para que todo mundo pudesse participar, cada um no seu dia daí. E eu acho que é isso, Bruno, assim, o mais legal da comunidade é a comunidade pensar sobre esse movimento que tem dentro do ambiente da escola. Eles utilizam as quadras, eles praticam esporte, eles estão, claro, agora tem a proibição do celular como lei, né, mas aqui já tinha no João 23 esse afastamento do telefone quando estava o momento do recreio, porque aqui eles têm esse espaço de autonomia, de jogar e de brincar. Então, muitas vezes, eu ali, até às vezes como tutor ou professor, ia acompanhar recreio e tava lá a Helena, jogando bola no recreio, sabe? Então, eles têm essa possibilidade aqui no João 23 de valorizar o exercício e o esporte nesses ambientes mais autônomos. Então, o campão, ele é muito importante, não só para a educação física. Ele é muito importante para a comunidade. Ele traz os ex-alunos, os pais têm marcado futebol no campão, né? Então, a gente tem um grupo de pais ali que tem jogado bola e vindo pro campão se divertir. As crianças no turno da tarde, tu vai de tarde, é um monte de gente brincando no campão, é menino, menina. Então, assim, é muito satisfatório poder participar de um projeto que nem o Renova Campão. E é mais ainda poder perceber o quanto ele é importante para essa comunidade. E aí, o que traz o Renova Campão? O Renova Campão, ele vai fazer uma série de eventos para que a gente possa conseguir dinheiro, é a verba, né, para a troca do campão. Tem sido realizado alguns orçamentos já, com empresas especializadas para grama sintética, né? Eu me recordo até na época que foi muito rápido. Tu lembra disso, mas eu lembro que em 2007 já se falava que ia ser feito, 2008 estava pronto. Tava pronto, né? Foi muito rápido a passagem do terrão para o campão. E a gente também está num movimento intenso nesse momento. A gente tem alguns eventos que vai dar o start agora, o que vai dar o... Quando é que é isso? Me fala. O pontapé agora é dia 16, às 10 horas aqui no João 23. A gente inicia o projeto Renova Campão. A gente tem uma série de atividades com estudantes da educação infantil até a 3ª série do ensino médio. Então vai ter atividade com os projetos integradores. O educação infantil vai ter atividade com pais, mães e estudantes no campão. O ensino fundamental vai vir no sábado aqui com a nossa proposta da gincana do João em Ação. O ensino médio vai ter aula de yoga, aula de atividades esportivas durante a manhã de sábado. Então tem um monte de tarefas e atividades para que a galera venha conhecer. E às 11h30 a gente vai fazer uma abertura do Renova Campão, com fala da direção, com fala de quem está construindo o projeto, para poder explicar para a comunidade o que vai de sábado em diante acontecer no Renova Campão. Quais são as ações, o que a gente pretende fazer, quais são os eventos para arrecadar e buscar a compra dessa nova grama sintética e buscar realizar um sonho, porque não deixa de ser, quando tem uma criança, que nem nós tínhamos, sonhando ali com uma bandeirinha dizendo, coloca grama sintética no campão, é impossível não mobilizar um grupo de professores e professoras para uma ação conjunta, né? Quando tem eles agora dizendo numa aula de educação física, bah, Paulo, olha esse buraco aqui, o que a gente pode fazer? Tomar cuidado? Não tem como a gente não nos mobilizarmos e realizarmos uma tarefa como a gente está fazendo agora, que ela é conjunta, e de que eu vou bater muito nessa tecla por várias vezes aqui, que é mobilizar a comunidade. Nós somos uma escola comunitária de responsabilidade integral. É estudante, é professor, professora, é profissional da escola, é família. Então, se todo mundo puder doar um pouquinho, não só em dinheiro, pode ser em tempo, em atividade, em ideias, a gente vai fazer isso da maneira mais rápida possível e mais linda, que é unindo a nossa comunidade, como já foi por muitas vezes aqui no João 23. Eu acho que é esse lugar, né, Paulo? A boniteza, assim, dessa ideia, desse projeto, tá justamente a gente poder pensar que não é simplesmente, eu vou pegar minha... Pode ser também, né? Pode ser ajuda. Vou pegar minha carteira, vou contribuir financeiramente, tudo mais, mas eu posso pensar com a minha turma, por exemplo, né? Lá, 8E pode pensar uma atividade que eles vão organizar para conseguir arrecadar uma grana, arrecadar um fundo para poder ajudar na reforma do campão, né? Lá o pessoal da 1ª série já combinou que eles têm a cooperativa que eles montam todos os anos,
e que uma parte dessa verba da cooperativa, do dinheiro que eles vão fazer com a venda dos produtos, vai para a campanha do Campão, né? As crianças vão mobilizar esses movimentos ali também, junto vendendo o salzinho deles, né? Enfim, acho que esse lugar da gente se pensar enquanto comunidade, as formas que a gente pode contribuir e ser criativo também, né? Eu acho que a gente faz esse pontapé inicial de ideias, né? Depois tem mais umas ideias, se tu quiser falar, tu pode falar também. Eu fiquei sabendo aí um negócio de grupo de corrida. Isso. Então tem outras ideias aí, mas acho que o convite também para que a gente possa ser criativo e trazer propostas também, né? Que a gente possa, enquanto comunidade, ir criando conjuntamente, se comprometer. Acho que é esse o lugar, né? Se comprometer com esse espaço, que é um espaço assim sagrado, valioso, né? Simbólico, muito exatamente, simbólico. né? Da nossa escola, assim. Então acho que esse é o convite, esse é o espírito, né? Que a gente está aqui convidando, pensando desde os nossos estudantes que estão aqui, desde os ex-alunos que não estão mais aqui também, mas nutrem esse amor, essa paixão, esse vínculo com a escola ainda, né? Tem mais coisa que vai acontecer? Tem mais coisas, assim. Nós pensamos muito numa relação também no projeto Renova Campão, não só de mobilizar as famílias, os ex-alunos, os profissionais da escola para uma troca da grama sintética. Muito numa questão de pertencimento ao João 23, de poder entender que a escola que eu ocupo ela é comunitária, ela é de responsabilidade de todos nós. E aí uma das ações que a gente vai fazer também, a gente vai voltar com o grupo de corrida KM23. É um grupo de corrida que já existiu aqui na escola, ali 2010, 2011, um grupo de corrida que ficou ali por um ano e meio funcionando, com responsabilidade de alguns professores de educação física da época. Eu participei também do início desse projeto. Mas agora esse grupo volta com uma intencionalidade, que ela é a integração da escola a partir do exercício físico do movimento, o que o Campão também já faz isso com muito êxito, né? Mas de que a gente pode propiciar também, não só para os alunos, mas para as famílias, encontro. Através do movimento, através do esporte, buscando qualidade de vida, saúde, e que esse grupo de corrida seja, digamos assim, o momento de unir, dar as mãos e fazer uma reflexão com quem vai participar sobre o Campão, sobre o nosso projeto Renova Campão. Tu tá entrando no grupo de corrida, tu já vai ajudar também financeiramente o processo da troca da grama do Campão, mas mais do que isso, tu vai participar de um coletivo, de mais um coletivo do João 23, esse através do movimento, através do exercício, para que a nossa comunidade tenha o princípio da integração e do movimento como justificativa para que esse projeto tão lindo em educação, que ele é construído através de pedagogos e pedagogas que necessitavam de uma parceria maior das famílias, que necessitavam do componente que é a realização de um sonho coletivo, para que esse grupo de corrida também faça parte disso. Que a gente corra e se movimente juntos, participe em diversos pontos da cidade. Uma das ideias é essa, que o encontro vá para a Orla, vá para a Redenção, vá para parques públicos de Porto Alegre, e que o movimento seja simbólico, não é? O movimento seja a ação de colocar mais um projeto dentro do João 23. Que demais. Eu acho que existe toda essa atmosfera, né? Tem mais coisas que vão aparecer por aí, né? Mas, por enquanto, vamos deixar no segredo. Tem umas questões mais artísticas também, né? Que vão envolver esse processo. Mas vamos divulgar. A gente pode dar um spoiler, assim, aqui. Como é um projeto que tá bem estruturado. Ele não consegue. Ele tá bem estruturado. Ele tá andando, assim, a passos largos, digamos assim. A gente tem um evento musical, então a gente também vai propiciar para esses alunos que gostam de tocar, que gostam de cantar, um espaço importante em Porto Alegre para fazer música. E aí os ingressos serão também revertidos para ação, para a campanha Renova Campão. Então são várias ações que vão fazer com que essa comunidade se envolva e consiga renovar o Campão. Muito bem, tu vai participar, Helena? Vou. Coisa boa. Gente, muito bem. Então, acho que esse movimento, né, da gente conseguir fazer esse resgate da memória, da história desse espaço, né, de pensar. Eu tava olhando essa foto aérea aqui do colégio, né, como é bonita a nossa escola, né, olhando de cima, assim, e observando todo esse entorno, toda essa comunidade que ela faz parte. E eu acho que a gente poder resgatar esse espírito comunitário é a grande chave, assim, pra gente conseguir fazer e concretizar nessa ação. Eu acho que esse é um pouco disso, né? Acho que é bonito pensar dessa forma, né? A campanha do Renova Campão é uma concretização desse espírito comunitário que a gente tanto
fala, né? Que a gente tanto traz e evoca como uma grande... um grande jeito de ser da nossa escola, né? Um grande diferencial da nossa escola. Então a gente vai materializar aqui dentro desse projeto, dentro dessa proposta. Quero te fazer um convite. Diga. Manda ver. Manda ver. O que tu traria... Não, vou te deixar um convite bem livre. Fazer uma pergunta um pouco mais ampla. Manda um recado. Tu te formou em 2011? 11. Olha só, faz 15 anos. Não fala isso. Que idade tu tem, Helena? Tô com 14. Ah, tá. Ai, momento risadinha. O Bruno quer o teu bem, Tomás. O Bruno quer o teu... Não, eu estimo ele muito. Eu tô muito feliz de estar com ele aqui. Tomás, olha só. Faz 15 anos que tu te formou. A gente tem pelo menos 15 turmas depois que tu te formou que passaram por aqui. E a gente tem várias outras antes, viu? Tem gente... Várias outras antes de tu ter te formado, né? O que tu deixaria de um convite para essa galera? Essa galera que não tá aqui hoje, não é a Helena que tá aqui hoje, mas que já deixou suas marcas aqui nessa escola, né? Já pisou dentro do terrão, do campão, enfim. Que recado tu deixa para essa galera? Que convite tu deixa? Eu diria, não esqueçam do colégio. Não deixem o vínculo desaparecer. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem muito boas memórias do tempo que passou aqui no colégio, seja do campão, seja de outras atividades que, como alunos, tenham participado. Que nem todo mundo gosta de esporte, mas eu acho que todo mundo recebe muito incentivo para praticar esporte aqui. Mas que, caso não tenham mais o vínculo com o colégio, que resgatem. O João 23 é um colégio que sempre dá espaço para as pessoas voltarem, que sempre recebe muito bem quem já foi aluno aqui ou que teve algum vínculo com o colégio. Então o convite que eu faço, a mensagem que eu deixo é para que não esqueçam do colégio, que reativem esses vínculos, que o colégio precisa e a gente também precisa. Depois que a gente mantém esse vínculo e continua vindo para cá, a gente vê como é legal. Por exemplo, falando da Copa dos Ex-Alunos de novo, aquele meu grupo de amigos é o meu grupo de amigos mais antigo que eu tenho, e por mais que a gente fique o ano inteiro sem se falar ou sem se ver, quando a gente se encontra aqui para jogar uma vez por ano, é como se a gente se falasse todos os dias, entendeu? E as conversas são sempre as mesmas, a gente sempre lembra das mesmas histórias e sempre dá risada junto, entendeu? Então, eu acho importante esse resgate, né, do que se viveu aqui no colégio, do que se viveu como colegas, e com o colégio em si, com a comunidade escolar. Os professores, muitos ainda estão aqui, então é muito legal voltar para o colégio e perceber que o colégio ainda nos recebe muito bem. Então, a mensagem que eu deixo é essa, para que se resgate esse vínculo, que as memórias que cada um tem no João 23, eu tenho certeza que são muito boas. Que bonito, olha, adorei, amei. E acho que existe também, eu quero te fazer um convite agora. Tá. Ela me olhou no fundo do olho, né? Teus colegas estão aqui na escola, né? Tu já tá aqui há um tempo na escola, desde o maternal, tu me falou, né? Uhum. Isso, olha só, bastante tempo. E a gente vai viver agora essa campanha do Renova Campão, né? E eu acho que ela só vai dar certo se vocês, assim, se engajarem, né? Se vocês... Que recado tu deixa, não só para os teus colegas, mas para os alunos atuais, assim, do João 23, sobre essa campanha? Faz um convite para eles, o que tu diria? Eu diria para todo mundo se empenhar, né? Para como no passado se empenharam e hoje em dia a gente tem a grama sintética. Então, se a gente se empenhar agora, no futuro as próximas crianças vão poder ter uma condição melhor também no esporte. É isso. Ai, adorei! Ai, adorei exatamente isso! Essa história de legado, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a galera chega no terceirão, geralmente a gente faz essa conversa com eles, assim, que legado vocês querem deixar, né? O que vocês vão deixar pra história dessa escola? Eu acho que esse é um momento um pouco sobre isso também, né? A galera lá se mobilizou, o pessoal do CA da época fez lá todo o movimento, engajou, e eu acho que é essa vez de... Tá na vez de vocês, assim, sabe? A corrida de revezamento. Quando tu pega o bastão, acho que esse é um pouco, né? Um pouco disso, né? A gente tá com o bastão na mão nesse momento, né? E vocês, como alunos atuais, também estão carregando esse desejo, carregando essa campanha também junto. Adorei tua fala. Muito bem. E tu, professor Paolo, o que tu deixa
de recado pra essa galera aí? Tu que tá na frente representando esse grupo, né? Que é um grupo muito especial, que tá se reunindo, eu vejo quase toda semana. Essa galera se reunindo, Está sendo engajada, né? O que tu deixa de recado pra nossa comunidade? Eu sou muito grato ao colégio, eu começo por isso, assim, eu acho que tudo que aconteceu comigo dentro dessa escola, tudo que eu aprendi, que eu vivi, toda a oportunidade que a escola me trouxe, eu gosto muito também de tentar oferecer nas minhas aulas, no dia a dia, me colocar à disposição de projetos e de eventos. E sempre, quando tu te matricula o filho aqui na escola, coloca a filha aqui na escola, eu acho que também é responsabilidade da família estar conectada com o João 23. Também a gente precisa fazer com que essas famílias estejam junto com a gente na proposta pedagógica da escola. Obviamente, cada um com as suas missões, cada um com seus, com as suas situações a realizar dentro do ambiente escolar, com as suas responsabilidades, mas isso é muito importante. Vamos fazer com que a comunidade mantenha principalmente o foco na integração e na aprendizagem dos nossos estudantes. É por eles e por elas que a gente está aqui nos desenvolvendo e promovendo ações para melhoria, seja de espaço ou seja de capacidade de realização de alguma atividade pedagógica, é por eles e por elas. Então, assim, vamos manter os laços, vamos manter o foco no que a gente precisa fazer para que eles tenham o melhor espaço e o melhor ambiente para as aprendizagens, sejam elas esportivas ou não esportivas. Aqui nesse momento, obviamente, está falando do projeto Renova Campão, mas é muito importante que a comunidade esteja atenta a um movimento que a gente está realizando para que a gente fique conectado e tenha, através do projeto Renova Campão, uma integração efetiva e prazerosa para o João 23. Muito bem, quero agradecer a cada um e cada uma de vocês. O Renova Campão é justamente sobre isso, né? É sobre cuidado, né? Cuidado com as nossas experiências, cuidado com as nossas memórias, né? Cuidado com o nosso futuro, também com o nosso legado, com a nossa herança. E eu acho que essa conversa conseguiu traduzir isso muito bem, assim. Eu adorei, vocês foram um ótimo time de convidados. Foi muito gostoso poder conversar com vocês, né? E a gente convida cada um e cada uma que quiser saber mais sobre o projeto Renova Campão a acompanhar os canais oficiais do Colégio João 23, através do site, através do Instagram. A gente vai estar divulgando todas as iniciativas e a gente conta com cada um de todas essas pessoas que já viveram, já passaram aqui pelo João, né? Nossos ex-alunos, nossos alunos atuais, nossas famílias, nossos educadores, né? Acho que esse é o lugar onde todos nós estamos segurando esse bastão para fazer essa campanha dar certo e fazer esse nosso espírito comunitário cada vez mais fazer sentido dentro da história desse colégio. Então, agradeço a vocês pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Sempre bom voltar no colégio. Coisa boa. Seja bem-vindo sempre que quiser. E ficamos por hoje é só, né? Ficamos por aqui no nosso episódio do Pod João. Aguardamos vocês no nosso próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau.